Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês este livro, Nêmesis. Nêmesis é a deusa da justiça, da vingança. Ela faz parte da mitologia grega e ela vai ser o codinome de uma das personagens mais queridas de Agatha Christie. Já sabem quem? Miss Marple, ela mesmo. A Agatha escreveu esse livro quando tinha 80 anos, em 1970, e ele foi publicado em 1971. A minha edição é da editora Record, ela é da década de 90, né? É um livro um pouquinho mais antigo, a capa, e a história já começa com Miss Marple recebendo uma carta de um personagem muito querido, que é o Sr. Raphael. Esse personagem, ele já apareceu nessa história aqui, ó, Mistério no Caribe. Ele, junto com Miss Marple, vão desvendar algo que aconteceu aqui. Então, se você perdeu essa história, clica lá na descrição desse vídeo, que eu vou deixar o link para que vocês possam ver depois o que foi que aconteceu em Mistério no Caribe. E vamos agora à carta que o Sr. Raphael escreveu para Miss Marple e que ela recebeu após a sua morte. A carta diz assim: Prezada Miss Marple, quando a senhora ler estas linhas, estarei morto e enterrado. No decurso de minhas atividades comerciais, no que agora já é uma vida muito longa, aprendi uma coisa sobre as pessoas que pretendo contratar. Elas precisam ter um faro especial para o tipo de serviço que eu quero que façam. A senhora, minha cara amiga, se é que me permite chamá-la assim, possui um faro natural para o crime. Eu quero que a senhora investigue um determinado crime. Nosso nome de código, minha senhora, é Nêmesis. Não creio que tenha esquecido em que lugar e em que circunstâncias usou comigo pela primeira vez. Cuide-se bem. Acho que saberá fazer isso. A senhora é uma pessoa muito perspicaz. Boa sorte e que um anjo da guarda fique ao seu lado, zelando pela senhora. Talvez necessite dele. Seu amigo afetuoso, J.B. Raphael. Gente, tá posto o mistério. Miss Marple é convidada a ingressar em uma aventura, em uma investigação, só que ela não sabe de que crime se trata. Ele manda para ela essa carta, ele manda dinheiro para custear as despesas dela e ela terá o prazo de 1 ano para resolver esse mistério. No final, se ela resolver, ela vai ganhar uma quantia exorbitante, 20.000 libras. E Miss Marple não perde tempo. Ela recebeu um ticket, um ingresso de um passeio, que é um tour que faziam pela Inglaterra em jardins famosos. E ela embarca, porque ela quer saber que crime é esse que ela precisa desvendar. Nesse grupo, ela vai descobrir que teve mais de um assassinato, mais de uma moça morreu. E essa história aconteceu, ó, há 10 anos atrás. Miss Marple sabe que alguém por ali deve estar envolvido. E ela começa a sentir o cheiro, a atmosfera no ar, sabe? Aquela coisa de que essa pessoa não vai muito bem, não gostei da cara daquele sujeito, essa história não tá casando. Vamos tentar ver o que é que Miss Marple vai descobrir. A Agatha vai presentear os leitores com uma história do início ao fim com Miss Marple. Coisa que nem sempre acontece, né, gente? Porque ela aparece ou dando pitacos, sugestões para os inspetores, ou ela aparece lá no final da história ajudando a polícia a desvendar os crimes. Aqui não. Aqui ela é a verdadeira detetive e assim como Hercule Poirot, ela vai assim, ó, descobrindo mistérios relevantes que vão lá pro final da história elucidar o crime que foi cometido e uma injustiça que foi feita, sabem com quem? Com o filho do Sr. Raphael. Era isso que ele queria. O filho dele tinha sido preso, condenado pelo assassinato de uma jovem, só que o pai sabia que por mais malandro, mais mau caráter que o filho dele era, jamais teria condições de cometer aquele crime brutal. E que crime é esse? Bom, a gente vai descobrir que uma mocinha, lá pelos seus 18, 19 anos, se apaixonou pelo filho do Sr. Raphael e que eles combinaram de fugir juntos.
porém ela é brutalmente assassinada. O rosto dela foi todo desfigurado com facadas e ele é condenado. Durante o seu julgamento, ele conta mentiras, apresenta álibis de pessoas tão maluquetes quanto ele, que não tem um bom caráter, e o júri não tem pena. Condena o filho do Sr. Raphael a pena perpétua. Porque lembrem, na Inglaterra, naquele ano, já não tinha mais a pena de morte. Então agora ele ia, viver, apodrecer e ficar até o seu último suspiro preso. Será que é isso mesmo que vai acontecer? Se você ficou curioso em saber que história é essa e como é que tudo vai se desvendar, fica aqui comigo, porque agora vem a sessão do spoiler. Vou contar exatamente quem é o assassino e como tudo aconteceu. Miss Marple não sabe no início dessa narrativa quais foram os fatos e o que de fato ela tem que investigar. Ela sabe que uma injustiça foi feita, que um crime aconteceu há muitos anos atrás, mas o Sr. Raphael não conta exatamente todos os detalhes. Ele vai mandando cartas ao longo da viagem de Miss Marple. Ela vai conhecendo as pessoas, ela vai entrevistando as pessoas, ela não diz exatamente o que ela está fazendo ali. A princípio, para todos, ela está fazendo uma excursão pelos jardins da Inglaterra, só que enquanto ela vai fazendo isso, ela vai, bisbilhotando as coisas. E ela vai descobrir que uma outra moça também foi morta na mesma época que a Verity. A Verity era a personagem que ia fugir com o filho do Sr. Raphael. Então já dá para ver que vai ter uma troca de cadáveres ali, né? E qual é o motivo do crime? Por que é que quiseram matar essas duas moças? E aqui nós vamos ter um crime passional, um crime movido pelo amor. Essa menina, a Verity, ela foi estudar num colégio interno, seus pais já tinham falecido, mas ela sempre passava as férias na casa de duas moças que depois se transformaram em 3 senhoras. E a moça mais velha, que se chamava Clotilde, tinha um amor imenso por aquela menina. E aquela menina foi crescendo, foi crescendo. Quando ela completou 18 anos, ela teve que sair do internato porque ela já tinha concluído seus estudos. Ela vai morar exatamente na casa da senhora Clotilde com as suas irmãs, né? E ela acaba se envolvendo com aquela família trata ela e cuida dela com muito amor. Só que Verity não é feliz ali. Ela quer casar, ela quer ter filhos, ela quer conhecer o mundo. Ela não quer viver para aquelas irmãs solteironas. E ela acaba se apaixonando pelo filho do Sr. Raphael. Apesar dele não ser um bom sujeito, os dois acabam se namorando e querem ficar juntos, mas todos são contra, exatamente pelo caráter do mocinho que não é nada bom. Os jovens apaixonados conversam com o arcebispo. A Verity manda uma carta para a professora dela, daquela escola lá do internato. E aí eles combinam de se encontrar e fugir. Só que na noite que eles iriam fazer isso, a Verity não aparece. E o rapaz pensa que ela desistiu, porque ele recebe uma carta dizendo que ela não queria mais, que ela tinha desistido e que ela ia embora da cidade para colocar a cabeça no lugar. Ele fica super arrasado, ele pensa assim, meu Deus, eu não acredito, o amor da minha vida, aquela menina me enganou e ainda vai embora sem me dar uma explicação. Na semana seguinte, o rapaz já começa a sair com uma mocinha toda assanhadinha que se chama Nora. A Nora é toda assanhadinha, o pessoal até diz que ela é meia promíscua, sabe? E acontece que essa moça também vai desaparecer. Mas como ela é assanhadinha e ela sai com muitos jovens, ninguém vai atrás, ninguém dá bola pro desaparecimento dela. Todos estão preocupados, na verdade, com o desaparecimento da Verity, porque era uma menina pura, inocente, que morava na casa daquelas senhoras solteiras. Eis que no dia seguinte, alguém encontra enterrado no meio da floresta o corpo da Verity. Ela está usando as roupas da Verity, tem a bolsa da Verity, as cartas da Verity, mas o rosto está todo desfigurado a facadas.
Chamam a senhorita Clotilde para reconhecer o corpo. Ela vê as roupas, ela vê a bolsa, ela vê uma correntinha e ela diz sim, essa é a Verity. E aí então, gente, não sobra para mais ninguém além do filho do Sr. Raphael. Ele é acusado de ter assassinado aquela moça. E ele vai parar na prisão. E por mais que seu pai se esforce, não consegue tirá-lo de lá. O menino começa a esconder os fatos, começa a mentir no júri, ele vai se enroscando cada vez mais, e vai se enroscando, e o júri de fato não tem pena. Só que, claro, o Miss Marple vai descobrir que ele não é o culpado, e que ali teve uma troca de corpos, é óbvio, né? Porque quem é que vai esfaquear todo um rosto? É porque não quer que o cadáver seja reconhecido. Então a gente vai descobrir que a senhorita Clotilde não queria que a Verity fosse embora, e ela dá um jeito, ó, de matar essa menina, enterrá-la ali pertinho da sua casa para ficar sempre com a jovem que ela tanto amou e que ela cuidou desde criança. Um amor doentio, né? Então a gente vai ter duas mortes que aconteceram há 10 anos atrás, mas no percurso, no trajeto de Miss Marple, nós vamos ter outra morte. E essa outra morte é exatamente da professora que recebeu a carta, onde a Verity contava tudo, que ela ia fugir, que ela estava apaixonada e que eles tinham armado um plano. Essa professora, chamada Elizabeth, antes de morrer, ela acaba contando algumas coisas para Miss Marple e isso ajuda a nossa velhinha a elucidar mais alguns fatos. Durante o passeio, uma pedra rola, desce morro abaixo e vai acertar quem? Exatamente, essa professora, a professora Elizabeth, que vem a morrer sem recobrar os sentidos e sem conseguir falar mais nada. Por fim, já lá no final desse livro, Miss Marple está na casa, na Toca do Lobo, exatamente, na casa da senhorita Clotilde. E a senhorita Clotilde faz para ela, ó, uma xícara de café com leite cheio de cicuta, veneno puro para matar a velhinha que anda bisbilhotando e trazendo coisas do passado para o presente. Miss Marple desconfia de que boa coisa não é e aí começa a questionar a senhorita Clotilde e ó, a mulher dá com a língua nos dentes. Começa a falar tudo porque sabe que Miss Marple é frágil e que ela é forte e que rapidamente consegue dar um jeito naquela velhinha. Não quer beber o café com leite? Vai ser estrangulada. Mas a velha é mais ágil do que nunca, apita lá e logo aparecem os anjos da guarda que o Sr. Raphael tratou logo de contratar e colocar junto nessa excursão, de uma forma de proteger Miss Marple de qualquer perigo. As duas policiais, que são os anjos da guarda de Miss Marple, prendem a senhorita Clotilde, que consegue pegar a xícara de café com leite e bebe o veneno, tendo um fim trágico. Nêmesis é uma história trágica, gente, e a justiça é feita, né? O filho do Sr. Raphael é solto, se descobre então quem era o assassino da professora Elizabeth e também daquelas duas moças, tanto a Verity quanto a Nora, que foram assassinadas, ó, anos atrás e que a culpa caiu tudo nas costas do mocinho. Não aparece aqui a nossa Agatha casamenteira, acho que ela já estava cansada, viu, de ficar arrumando casamentos por aí. É feita uma justiça de um crime cometido há muitos anos atrás, mas essa história também foi gravada para aquele seriado da BBC. Então, aquela atriz maravilhosa, que é a Geraldine, que dá uma vida a Miss Marple, vai aparecer aqui em Nêmesis. Vou deixar aqui embaixo o link de acesso ao vídeo no YouTube. Porém, já vou avisando, a história não é fiel ao conto original. Na série da BBC, o diretor mistura muitas cenas, coloca coisas que não existem, coloca um par de freiras, coloca um piloto que vai cair, um piloto alemão, que é um filho adotivo do Sr. Raphael. Ele mistura um monte de elementos ali, né? Mas não deixa de ter um romance no ar. Só que nem por perto passou por aqui, tá? Mas se alguém quiser olhar e ter uma noção de Nêmesis, acho que vale a pena para esse final de semana, para esse final de domingo, ou quem sabe Dia dos Namorados,
dar uma apimentada, uma história policial investigativa aí nessa segunda-feira. E para terminar, então, essa história, Miss Marple vai ter uma conversa com o filho do Sr. Raffel lá na página 225 e ele vai dizer assim: obrigado, muito obrigado, eu de fato fico-lhe muito grato. Não é a mim que você tem que agradecer, é a seu pai. Meu pai? Mas ele nunca se lembrou de mim na prisão. Seu pai, sim, já perto de morrer, decidiu que teriam de lhe fazer justiça. Justiça? Perguntou o rapaz. Sim, seu pai considerava a justiça importante. Creio que também foi um homem muito justo. Na carta que me escreveu pedindo para aceitar o plano que me propunha, ele incluiu uma citação: que a justiça corra como as águas e o bem como um caudaloso rio. Puxa, o que isso significa? Perguntou o rapaz. É Shakespeare? Não, é da Bíblia, diz Miss Marple. E convém você pensar nessas palavras. E assim, Agatha se despede de Miss Marple, né? Foi a última história que ela escreveu para essa personagem tão querida. Eu me despeço de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai a minha dica aí, acho que vale muito a pena. Era uma senhora que tinha 80 anos de idade quando escreveu Nêmesis e a gente não pode deixar de fora da nossa playlist essa história brilhante. Fica aí meu agradecimento por você ter ficado até o final. Aproveite bem o seu domingo. Amanhã, Dia dos Namorados. Não deixe de se apaixonar, de amar a si antes de qualquer outra pessoa. Um beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo post. Tchau, tchau!